aumente o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast De Propósito. Fala pessoal, está começando mais um podcast de propósito. E aqui, como você já sabe, o propósito e a causa são sempre os protagonistas do nosso conteúdo. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Rafael Barros, jornalista e produtor de conteúdo do Portal de Propósito. Hoje a gente vai bater um papo super legal sobre consumo consciente e quais as maneiras que a gente tem de repensar a nossa relação com o consumo, para viver melhor e para viver também num mundo melhor, que é o que a gente mais quer, não é mesmo? E eu já quero convidar você, que está nos ouvindo, para acessar portaldepropósito.com.br, com Demudo, sempre. O portal tem sido atualizado constantemente, você vai encontrar muitas matérias recheadas de causa e de conteúdo com bastante substância por lá. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, que é o @portaldepropósito, e no Facebook, facebook.com Portal de Propósito. No YouTube a gente também tem um canal, tem o vídeo manifesto por lá, todos os nossos podcasts estão sendo postados também no YouTube, para que você acompanhe aí o conteúdo na plataforma que melhor te atenda, tá bom? E eu já quero começar apresentando as minhas convidadas, que são super especiais e já estão aqui nos nossos estúdios, e elas são responsáveis por nos ajudar a trilhar esses caminhos do consumo e como a gente pode repensar essas relações. Eu começo apresentando a Ana Paula Cunha, que é mais conhecida, gente, como a Ana da Oca, né? Todo mundo conhece como a Ana da Oca. Vocês já vão entender por quê. A Ana é farmacêutica pela USP e no decorrer da carreira se apaixonou por economia criativa, antroposofia e educação infantil. Ela já atuou também como produtora cultural, já foi voluntária em expedições humanitárias à Amazônia, e é fundadora da Oca Urbana, que é esse coworking super disruptivo, repleto de espaços criativos aqui em Campinas. Acontece muita coisa legal por lá. Bem-vinda, Ana. Faltou alguma coisinha do currículo ou não? Não. Acho que no geral é isso. Se quiser acrescentar piercer, tem mais um tanto de coisa aí. Tem vários negócios acontecendo ao mesmo tempo, não né? É isso aí. Importante que acho que ambas as minhas convidadas hoje estão sempre se reinventando, né? Acho que é a característica mais comum das duas aqui que eu sei, é sempre se reinventar. É, por aí. Bom, a minha segunda convidada, eu sou um pouquinho suspeito para falar dela, viu? Porque grande parte do jornalista que eu sou, eu devo a ela, que é a Cris, foi minha professora na graduação. Ela é jornalista, especialista em moda, em marketing cultural, professora e coordenadora dos cursos de MBA lá da Exanc, pesquisadora de tendências, co-hunter. A Cris é uma hiper entusiasta do consumo consciente, da moda inclusiva, da beleza madura. E eu não vou deixar de dizer que a Cris é mãe da Marina, do Lucas e da Julieta também. Muito bem-vinda, Cris. Nossa, Rafael, é um prazer enorme estar aqui. E é muito emocionante ver um aluno assim, tão realizado, trabalhando tão bem como você. É um prazer enorme. Você tem um papel grande nisso, viu? Muito obrigada, mas não. O talento é todo seu. Obrigado, Cris. Estou muito feliz também de receber. Ambas tiveram que se reorganizar a agenda e cancelaram compromissos para estar aqui. Então é muito importante a presença das duas. Bom, eu quero começar, Cris, já fazendo uma provocação e entender um pouquinho qual que é a sua visão de consumo consciente e se consumir de maneira consciente sempre foi uma realidade para você dentro da sua trajetória ou se você foi lapidando isso ao longo do tempo. Eu acho que o consumo consciente faz parte do meu dia a dia já faz muitos anos. Tá. Mas eu confesso que há anos atrás, meio na minha pré-história, assim, eu não era eu não participava desse movimento. Há muitos anos atrás. Sim. Eu acho até que eu tive um momento que eu comprei mais do que eu deveria ter comprado. Hoje eu lamento muito por isso, por várias razões. Mas eu acho que é uma coisa que eu fui lapidando mesmo durante a minha trajetória toda. E não se falava disso também, né, Cris? Exatamente. Eu tenho quase 60 anos, né? Então, eu sou de uma geração que, na minha juventude, a gente usava semente de urucum como bronzeador. Ninguém usava filtro solar, né? As pessoas fumavam a beça. Então, era chique fumar, inclusive, era chique fumar, né? Isso. Os anúncios, né? Era uma coisa muito de... As pessoas bacanas fumam. E, quer dizer,
as pessoas bacanas meio que se matam, é uma coisa maluca, Era. né? Não tinha essa coisa da saúde, Sim. da preocupação com o planeta. Eu me lembro na faculdade, eu me formei em 82. Eu fazia parte de um grupo que se chamava O que acontece à Terra, acontece aos filhos da Terra. E as pessoas achavam que nós éramos um bando de malucos, assim, sabe? Aqueles ridículos que abraçam árvore. Eu acho até que atualmente ainda tem gente que acha isso. Sim, com certeza. Né? Mas era uma luta, assim, muito difícil. As pessoas não tinham a menor consciência. As pessoas achavam que nada iria acontecer ao planeta, né? Você não Os acha, Ana? recursos, eles eram infinitos, né? Infinitos. A gente não tem que se preocupar com isso, porque, enfim, não Vocês estavam está na ordem do dia. totalmente contra o movimento, né? Totalmente contra o movimento. Ninguém acreditava, ninguém via utilidade naquele movimento. Então, era uma coisa muito difícil. E a gente insistiu muito, né? Eu morava em São Paulo na época e a gente ia para o Ibirapuera e literalmente abraçava a árvore mesmo, né? E até porque tem uma energia maravilhosa que vem dali. E era quase emblemático, talvez, o E era abraço, quase, né? com certeza. É. Com certeza era uma coisa emblemática. E era um momento que a gente precisava muito de coisas emblemáticas, né? Sim. Para tentar mostrar para as pessoas, né? E quando a gente falava, gente, nós vamos morrer soterrados no lixo. As pessoas achavam aquilo um surto. Imagina, né? Imagina, isso nunca vai acontecer. Sim. E nós estamos morrendo soterrados no lixo hoje. Fato. Fato. Os animais pelo menos já estão, né? Exatamente. Não é? As ilhas de plástico que a gente vê toda hora aí, Exato. fotografias, e você fala, não, isso não é possível, tá lá, enfim. Pois é, os animais todos, né, com o plástico amarrado preso no pescoço, né, nas Barbatana. nadadeiras. Exato, é uma coisa maluca, é de uma tristeza. Por sua vez eu também vejo que essa geração que está vindo agora, eu tiro pelos meus filhos aí, que estão 10, 11 anos, eles já estão nascendo muito mais acordados para essa ideia, né? Eu não sei se é parte da minha vivência pessoal, mas eu vejo que, assim, hoje em dia, ninguém mais discute isso, né? Eu não tenho uma opinião, mas, assim, ninguém mais rebate essa... Não coloca em xeque essa questão mais, né? Exatamente. E por isso que talvez a pauta consumo consciente tenha se tornado uma pauta tão importante nesse momento, Sim. né? Porque eu acho que agora é como é que, então, a gente adquire, de fato, uma forma de consumir que seja mais equilibrada. Mas eu né? acho que as pessoas é verdade, as pessoas já falam mais sobre isso, ninguém mais nega essa necessidade. Mas eu acho que os seus filhos são assim muito pela educação que você deu. Possivelmente, né? O meus grupo, filhos, as pessoas que vocês convivem, Sim, né? Porque sim. a gente atrai por afinidade. Sim, né? sim. Os meus filhos têm aí em torno de 30 anos e são figuras muito bacanas que estão aí pelo mundo lutando pelo planeta, realmente. Mas eu acho que tem muito a ver com a educação. Sim, né? Com a insistência em você mostrar. Diria até que uma grande dose de coerência, De né? coerência, Porque eu acho que perfeito. falar em consumo consciente hoje é falar em coerência, né? exato. Em atitude É. coerente. Em atitude, total. Mas as pessoas ainda reclamam muito das atitudes que você tem que ter ou os hábitos que você tem que mudar em nome do consumo consciente, né? Eu percebo muito isso, as pessoas são muito preguiçosas. Aquela história Sim. assim, ai, que ecochato, aquela coisa Isso, assim, as né? pessoas falam muito isso pra mim. Você tá ficando muito chata, porque eu vou em algum lugar que só tem descartável, eu não como. Você fala não. Eu falo não. Se eu esqueço a minha canequinha, eu não tomo café. Eu falo, problema meu, eu esqueci a minha canequinha. Né? Eu não vou jogar mais um copinho no lixo descartável só porque eu quero tomar um café. Então eu não tomo o café. Né? Legal. E eu recuso canudo há muito tempo, muito Sim, antes de virar moda. exato, né? exato. Eu reciclo lixo antes dos meus filhos nascerem. A minha mais velha tem 32 anos. Sim. Né? E as pessoas ainda reclamam que tem que lavar o pote antes de colocar no recipiente, seletiva. na coleta, né? Sim. Eu vejo agora, a gente está pedindo muito para as pessoas tirarem aquelas argolas de plástico, né? Porque essas acabam indo para o Cortar, né? Cortar, isso, para não prender no pescoço dos animais. E as pessoas falam, agora só falta isso, né? Agora eu tenho que cortar a argolinha Isso, da ainda garrafa. é isso. Mas você sabe, isso a gente falando me lembrou de uma coisa incrível, gente. Esses dias teve festa junina na escola das crianças.
e a gente fez uma festa junina inteira sem descartável. É possível, As então. famílias. Que legal. Então, quando a história de começar a ter uma consciência de grupo, né? Então, todas as famílias, né? Junto do convite vinha um pedido, leve seu kit piquenique. E aí, com o kit, quer dizer, a gente conseguia ter acesso à comida, acesso ao café, acesso ao suco, mas não tinha. Foi um evento e é isso. É desconfortável, é estranho. Mas vamos fazer. E quando a gente se coloca também nesse lugar, vamos experimentar, vamos ver como é que é. Acaba sendo divertido até, né? Acho que é porque é um exercício, na verdade. Ele vai exigir uma energia, né? Em algum momento. Mas eu não sei se aí também tem, de novo, muito a ver com o meu perfil, né? De experimentar coisas novas, né? Vamos ver como é que é, né? Vamos experimentar, vamos ver. Na pior das hipóteses, não funciona, vamos pensar diferente. Ou funcionou uma parte, talvez a outra não, né? Exato. Mas eu queria aproveitar esse gancho que vocês deixaram e dividir uma experiência pessoal, assim, que me fez pensar muito sobre isso. Recentemente eu viajei para fora do Brasil e comprei um produto numa loja, um produto X, e eles estavam expostos, assim, era um produto de uma grande marca, assim, não era um produto autoral nem nada disso. E eu conversei com a vendedora e tudo, e falei, ok, vou levar. E aí, eu tava com ele na mão e ela falou, tá bom, então a gente vai até o caixa e tal. E aquilo me estranhou, porque aquele tipo de produto, normalmente, ele é um tubo e ele vem dentro de uma caixinha, na maioria das vezes. Embalado com aquele plástico fininho ainda também, né, que você rompe e tal e acaba jogando fora. E aí, na hora, eu fiquei meio sem entender, e aí eu falei assim... legal, você vai pegar um lá de dentro pra mim? Porque aquele pra mim pareceu que era um tester, assim, né? Tava sem embalagem, então pra mim era um tester. E aí ela falou, não, esses aqui estão fechados mesmo. O tester é aquele, o único ali, esse aqui que eu te dei já é o fechado. E aí aquilo ficou estranho pra mim, assim. Então eu paguei, ela colocou ele só na sacolinha e tudo. Mas aquilo pra mim ficou estranho, sabe? Pareceu que... Como assim? Cadê a caixinha, né? Porque a caixinha, a tampinha, essas coisas elas estão tão inseridas no nosso dia a dia que a gente não percebe, na verdade, o impacto delas, ao menos que a gente pare para refletir. E quando em algum momento elas não existem, pelo menos para mim, talvez vocês já tenham, né, superado isso, me gerou um estranhamento. Não que eu deixei de levar o produto, muito pelo contrário. Mas naquele momento me gerou um desconforto. E eu reconheci esse desconforto. Eu falei, caramba, foi estranho pra mim naquela hora. Então eu fico pensando, será que as marcas não têm esse mesmo temor? O quanto a gente pode mudar a embalagem, romper, ser disruptivo? Será que esse consumidor, até que se julgue entusiasta ou que é um atuante nesse campo, como eu me julgo, realmente também está preparado para a falta dessa embalagem, para essa embalagem diferente, com menos plástico, talvez não tão firme como as tradicionais? Eu acho que o consumidor ainda não está muito preparado para isso, né? A gente está muito acostumado com muitos anos e anos e anos de muita embalagem, a caixinha, o plástico, o pacotinho, o lacre, o manual de papel, aí embala numa seda, aí coloca numa sacolinha, que coloca em outra sacolinha, ainda dá um lacinho, começa a dar uma gastura aquilo, né? Eu falo, meu Deus, que exagero, o que é isso? Onde isso vai parar? Eu hoje peço nos lugares, né? Eu falo, não precisa. Não embale. Não embala. Eu também. Coloco na minha bolsa, né? Ou então levo na minha mão, mas você vai sair com, sei lá, a blusa na mão? Vou. Qual é o problema? Não tem nenhum problema. Eu tô andando muito com bolsa grande agora, então tudo que eu compro, algum medicamento, alguma coisa pela rua, eu vou colocando dentro da bolsa, né? E às vezes o vendedor ou o caixa... muito automaticamente ele já vai pôr numa sacola, por menor que o objeto seja, gente. E aí a gente tem que sinalizar, né? Não, obrigada, eu não quero. Até o papelzinho do cartão, né? A nossa via no cartão, a gente ainda tem que sinalizar, não precisa imprimir a minha. Não quero. Né? Não quero. E veja como isso é interessante, né? E a gente está falando aqui de pequenas coisas. Assim, muito pequenas, muito, né? E o quanto a gente ainda está engatinhando nisso, né? Quer dizer, romper a história de que o manual, cadê o manual? Olha, entra no site, pega uma... A gente está falando, então, assim,
é muito engatinhar, né? Daí a importância, eu acho, da gente discutir esses assuntos hoje em dia, porque é isso, é interessante quando você se pega nessa situação, estava na loja, isso foi estranho para mim. Peraí, deixa eu fazer uma reflexão sobre isso, né? Sim. Eu acho que é legal porque o consumo, ele está diretamente ligado ao autoconhecimento, né? Isso. Porque a gente só consome aquilo que faz sentido. Deveria, Rafa, a gente né? falou muito sobre isso. Ou pelo menos deveríamos, Ou pelo menos né? deveríamos consumir ter essa clareza. isso, né? Até porque para você entender que você só consome aquilo que faz sentido para você, você tem que ter o autoconhecimento como uma coisa latente em você, né? Uma coisa que você reconhece, né? Mas quando você já tem um desenvolvimento humano, que você... Quando tem uma estranheza, você vai falar, nossa, por que será? Como a sua história, né, Rafa? Sim. Por que será que isso me causou estranheza? Isso é o autoconhecimento. É quando você devolve pra si, né? Exato. Porque eu poderia falar, nossa, isso daqui é muito estranho, essa loja ou essa marca é ruim. É. E não volto mais. Mas, nossa, por que será que isso me causou estranhamento? Tá Deixa eu olhar pra mim. Né? Exato, porque está sempre na gente. Porque eu vejo que a gente ainda tem muito esse lugar, né? Ah, não tô legal, não tô bem, me falta algo. E eu compenso, me falta algo, comprando alguma coisa. É uma bobagem, né? Não há nada que cubra esse buraco. Exato. Esse buraco interior é seu, não há nada material que vá cobrir esse buraco. Não há roupa, por mais maravilhosa que ela seja, né, que vá cobrir. Até porque a hora que você tirou a etiqueta, você já rompeu acabou aquele encanto. Exato, acabou a experiência. E aí o buraco parece que fica maior, né? E eu acho que porque não satisfaz. E aí não satisfaz, e aí eu busco outro. Compra outra coisa. Compulsivamente. Exatamente. Ou come alguma coisa, né? Porque também é um tipo de consumo, claro. Sempre tem um gatilho, né, Cris? Sempre tem um gatilho que vai despertar. Se você conhece e reconhece esse gatilho, fica muito mais fácil você trabalhá-lo, né? Essa emoção que te leva a comprar ou a consumir. Ou a rejeitar um produto. Isso. Exato. Peraí, por que isso? Não, esse não, exato. E uma coisa também que eu acho que fomenta muito esse movimento, assim, agora que vocês entraram nessa questão do consumo sem muito critério e do autoconhecimento, eu vejo um movimento grande das redes sociais fomentando um pouco ou muito, né? Muito, né? Provavelmente, desse consumo muito rápido, desse descarte muito rápido. Uma pesquisa recente apontou o Instagram como uma das redes sociais mais nocivas para os jovens, né? Nessa faixa de idade mais jovem, porque é uma rede social 100% voltada para a imagem, né? Hoje o aplicativo ele já disponibiliza que você acesse ali o e-commerce de uma marca ali por um clique, né? E o quanto você se compara, né? E você sente que, de repente, pela comparação, a vida poderia estar melhor, né? Então, o que está faltando aqui? Então, está faltando a roupa nova, o produto novo. Ser igual a esta pessoa, né? Quer dizer, algo que me conecte àquela pessoa. Aquele ideal de perfeição que não existe, essa imagem né? idealizada, né? O negócio do Instagram está muito voltado à imagem. E isso passa por tudo, né? Eu acho, no Instagram, né? Passa por aonde você está, que idade você tem, né? É uma coisa maluca, né? Como você sabe, eu falo muito da beleza madura. Né? E as pessoas, quando elas veem no Instagram, elas não conseguem entender que quando a gente fala de beleza, a gente está falando de uma coisa natural, uma coisa verdadeira. Não é uma coisa produzida. E muito mais ampla do que uma imagem, né? Do que uma imagem, exato. E de uma imagem culturalmente definida, quem definiu? Quem disse que a única beleza que existe é aquela? Que a única felicidade que eu posso ter é em ter coisas. Né? É por isso que as pessoas não encontram essa felicidade. Porque a felicidade não está em ter nada, ela está em ser. Né? Parece muito lugar comum isso, mas não é. Né? Eu acho que essa plenitude, ela vem da alma, ela vem do propósito. Eu acho que o propósito é fundamental. Né? Porque quando eu acredito realmente em alguma coisa, eu não tenho preguiça de lutar por
né, por essa você situação. Busca, você né? busca aquilo. Sim. Você se planeja, você faz planos. Sim. Você deixa de consumir isso ou aquilo porque aquilo não faz mais sentido para você. Sim. Né? Você muda, como a gente estava brincando no começo, que a gente está sempre se reinventando, né, Ana? Eu acho que é muito isso. Porque as pessoas que estão nessa busca, a gente muda mesmo. Sim, é. Né? A gente está o tempo todo fazendo uma autoanálise, pensando, poxa, isso, mas... E também existe uma dinâmica que também, acho que tem a ver com redes sociais, com a dinâmica da vida, que toda hora a gente está sendo bombardeado de novas informações. Sim. De um lado, essa informação que é feita, esse marketing que é feito para te induzir a consumir, e de outro lado, uma informação que também está disponível na mesma rede Para te despertar algo novo. Sim. Então, eu acho que é isso. A gente acaba se reinventando e muito dessa reinvenção tem a ver com, né, o contato que a gente fica sabendo com o negócio que está acontecendo lá na Irlanda, lá não sei na onde, né? Então, eu acho que são duas faces da mesma moeda, né? Eu acho que, como tudo, é o jeito que a gente usa, né? Exato. A ferramenta está aí. Exato. De novo, eu volto à ideia da coerência, do autoconhecimento, Exatamente. isso que você está falando do ser, né? Afinal de contas, o que é importante para mim ser, né? Que legado, eu sou, né? Que legado eu quero, não é nada ambicioso, não é quero ser, não. Mas que legado eu quero deixar para as pessoas que me conhecem, né? Com que coerência eu quero viver. Então, eu acho que é desse lugar que a gente parte para pensar em consumo, para pensar em compartilhamento, né, para pensar em tudo isso que hoje tem vindo na contramão dessa economia que inclusive quem estuda economia hoje já falou, bom, do jeito que está realmente não vai mais, vai dar ruim, já está dando ruim. Já está dando ruim. Então... Pensar de uma maneira diferente também tem muito a ver com isso. Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, que solução estão encontrando lá do outro lado. Esses dias eu vi, foi ontem ou foi hoje, um artigo também na rede social falando de uma empresa de bebida que vai experimentar colocar água na lata de alumínio. Né, para reduzir o plástico. Que legal. Para colocar, e assim, existe uma questão, será que pega, né? Será que pega? Exato. Ok, parece mais interessante, mas como é isso, né? Eu queria saber de vocês coisas que vocês deixaram, assim, itens ou comportamentos que não fazem mais parte da rotina de vocês. Eu sei que a Ana, porque ela já dividiu essa informação comigo, já faz um tempinho que ela não compra uma roupa nova no sentido tradicional, ir a uma loja e comprar uma roupa. Tira a etiqueta. Eu e a Cris, a gente quer saber muito como ela conseguiu. Exatamente, porque eu acho isso uma vitória maravilhosa. Como que foi isso, Ana? Sabe que a coisa começou a acontecer meio que naturalmente. Não foi um plano. Não teve um dia eu acordei e falei, não, agora acabou. Sim. Mas a própria história da Oca, né? Eu estar ali coordenando, né? Gerenciando um espaço compartilhado o tempo todo, circulando com pessoas, a gente testando novos modelos de compartilhamento. E como coworking lá a gente tem um aspecto que é muito mais voltado para o lado humano, né? A ideia, quando eu recebo uma pessoa ali, né? Que eu atendo e coloco para dentro, estou entendendo que eu estou colocando uma pessoa inteira lá para dentro. Ela não está na máscara da profissional. Tá profissional, mas tá a mãe, então ela pode ir com o filho, tá a pessoa em busca de autodesenvolvimento, porque também a gente fala não é possível empreender hoje sem autoconhecimento também, sem autoeducação. A OCA é mais que um espaço de compartilhamento, né? É muito mais talvez que isso, eu diria, né? Que espaço é o menor das coisas ali, né? Menos importante. Sim. E nessa história surgiram duas coisas. O guarda-roupa compartilhado, que por um ano a gente tentou fazer rodar essa história do guarda-roupa compartilhado. E como que ele funcionava? Como que mais ou menos rolava esse guarda-roupa? O guarda-roupa era assim, as meninas que montaram um acervo, então elas foram atrás de diversas consultoras de imagem, consultoras de estilo da cidade, que emprestaram acervo
para que ele ficasse à disposição. Então, assim, você paga uma mensalidade, você ia até lá e se tornava uma sócia deste guarda-roupa. Então, isso foi um caminho, né? Então, aconteceu. Então, eu tinha acesso a este guarda-roupa. Então, esse era um lugar. Por conta da história das crianças, que tem, enfim, muito a ver com o propósito do espaço, não é para mães e filhos, mas a ideia é que a gente precisa se reorganizar enquanto sociedade, aproximar adultos e crianças, ganho mútuo para ambos. Começou a surgir coisas assim. Eu vou fazer, então, vou arrumar meu guarda-roupa. Tem um monte de coisa que eu não estou usando mais. E a gente fazia o seguinte, a gente levava a mala lá, abria a mala... Fazia uma triagem... abria lá e falava, gente, eu não quero mais essas coisas. Tá. A outra tá passando aqui e fala, nossa, eu vou levar. Nossa, eu vou levar. E a gente começou a trocar ali no ambiente muita coisa. Ouvia, olha, isso daqui é a sua cara. E traz, e troca. Então a gente começou mesmo aquela coisa... trocando roupas entre gente, usando o guarda-roupa compartilhado. Aí, mais algumas coisas, então, a gente fazia algumas feiras lá, feiras de brechó, e usando brechó e tal. E quando eu comecei a perceber, num dado momento eu fiz uma reorganização de guarda-roupa, fiz um trabalho de autoimagem, até porque também sou uma pessoa que fez 9 anos em casa com os filhos, né? Então, quando a gente sai também, tem um lance de autoestima que a gente precisa cuidar, mas não tinha grana, né? Sai do casulo um pouquinho, sai do casulo, né? E você sai do casulo assim, não é? Nossa, agora eu vou... Então, fui juntando um monte de coisa. Quando eu vi, isso foi um resultado. Aconteceu. Tá. Quando eu falei, nossa, gente, quando foi a última vez que eu comprei uma peça de roupa? Faz muito tempo. Eu não me recordo de ter comprado uma peça de roupa nos últimos 2 anos. E não quer dizer que, né, que nesse tempo todo eu não renovei meu guarda-roupa. Você não tem roupas novas, né? Sim, renovei e tirei e coloquei muita coisa lá dentro, né? Porque a ideia é dar para os objetos também essa fluidez, né? Vai, isso, volta, e agora hora um, hora outro. Então, quando a gente tem um ambiente... E aí, de novo, estou falando da questão de ter um ambiente adequado, de ter então, o meu núcleo familiar, mas o que está em torno. Agora que a gente tem isso, essa fluidez, ela acontece muito mais tranquila, isso, né? Quando você vê, você está ali. Quando você vê, você está... Tá acontecendo, você está né? trocando, você está compartilhando. As pessoas têm um estilo pessoal meio parecido, porque fazem parte daquela mentalidade. Né? Ou às vezes justamente porque não tem, né? Ou porque não tem. Olha, falo, nossa, isso daqui não tem nada a ver comigo. Nossa, cara da Cris. Isso daqui não vai ficar pra mim, ontem, é dela. Exato. E ontem fazia sentido pra mim, hoje não faz mais. Faz mais. Então, mas faz sentido pra você, então vamos trocar. Lembrei do seu filho, olha, o meu filho perdeu, não serve mais. Isso aí com criança não, isso loucura, aí, né? De não serve mais pro meu filho, vou passar pro seu, isso daí é jeito de viver. Eu tenho muito isso com livros, né? Eu não consigo ver um livro parado Eu já tive, quando eu me lembro... Porque livro tem uma coisa de apego também, não tem, Cris? Tem uma coisa de apego. Eu tenho, pelo menos, ainda. Eu já tive muito livro, assim, né? De ter, assim... uma biblioteca mesmo em casa, né? Com 2.000 livros. Mas aquilo, de repente, começou a me incomodar de uma maneira que eu olhava e falava assim, mas que judiação, coitadinho, ele tá aí parado nessa estante há anos e ninguém pega nele, ninguém e provavelmente não vai pegar. E não vai pegar, não vai pegar. E aí eu comecei a chegar na Exanc, por exemplo, com sacolas de livros, assim, de colocar, gente, alguém quer, né? Porque eu acho... A gente tem que compartilhar a informação, né? É fundamental isso. Você falou desse negócio do livro, lembrei. Lá na Oca também tinha uma estante e a estante estava meio vazia. E como ela estava vazia, virava um lugar que a gente começava a colocar bagunça. Sabe? Um lugar vazio. E aí, um belo dia, minha sócia falou, eu tô com os livros lá em casa e eu acho que eu vou trazer para cá, se alguém quiser pegar. Eu peguei uns da minha casa, coloquei lá e a gente falou, bom, eu vou ficar aqui eu controlando... quem pegou, quem não pegou, vamos fazer aqui um exercício social, vamos ver o que acontece. E a gente colocou livros em uma prateleira. E hoje, se você for lá, a prateleira inteira está com livros. E assim, a gente já não sabe nem como é que esses livros chegaram lá.
Então tem livros... E aí é assim, um chegou, um outro levou, e a pessoa leva um embora. Putz, eu adorei esse livro, mas eu não tô querendo devolver, então eu trouxe aqui mais 2 e coloca ali no lugar. E de repente a gente viu um acervo crescente de coisas, de livros, né? E livros super legais, e que veio de um movimento, assim, muito despretensioso de novo. E aí eu penso, inclusive, agora, pensando em como é que funciona essa coisa da roda da abundância, né? Exatamente. Porque a gente fica com aquela coisa do apego e do meu, mas na verdade isso é um pensar escasso, né? E aquela energia eu tenho que ter pra mim, porque aquela energia não flui. Eu vou grudar isso daqui comigo, porque pode ser que um dia eu precise. E não ao contrário, quer dizer, deixa eu colocar aqui à disposição, né, a serviço do todo. Porque eu vou ter muito mais, né? Porque eu vou ter mais, exato. Eu vou aumentar esse todo para todo mundo, né? Porque daí no começo, assim, a iniciativa de uma que trouxe livro e a outra que não sei o que, de repente você tinha 15, 20 pessoas colocando o livro lá. E o que acho que me chama a atenção também é que essas ideias e essas iniciativas, como você pontuou muito bem, Ana, às vezes elas começam de maneira muito despretensiosa, ou elas são ideias assim que surgem num papo de café, e quando você vê aquilo começa a crescer e você vê que as pessoas estão se integrando. E eu acho que uma coisa muito legal desse conteúdo que a gente está gerando hoje, dos pontos que a gente pode tirar é que é uma delícia mudar. Mudar é muito bom. Maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho que é a riqueza da vida, né? É muito bom olhar para trás. Essa metamorfose ambulante. Né? E dizer, eu pensava daquele jeito, hoje eu penso de outro. Que bom, exato. Né? Que bom. Tudo é oportunidade, na verdade, de evolução, né? De evolução, de crescer, de aprender, de se transformar. No meu perfil do Instagram, inclusive, eu coloco exatamente essa frase. E sou grata pelas oportunidades de evolução. Sim. Porque eu acho que é muito isso. A vida vai te apresentando as coisas e algumas são um dado de realidade, você não tem como mudar. Mas o que fazer com aquela nova situação é o que vai fazer toda a diferença. Sim. Né? Então, a hora que você vê isso, o outro, o convívio com o outro, a troca, o compartilhar como uma oportunidade de crescimento, eu ouvir o que você tem a dizer e falar, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. É muito rico, né? Isso é muito rico. É muito rico. É o que faz a riqueza da vida, né? Eu acho essa troca de pensamento. Eu acho, assim, nossa, eu fico super empolgada com isso. Eu também, mas sinto que, assim, é um movimento realmente de entrega, né? De entrega. Porque também você fica muito naquele lugar de, não vou sair aqui do meu limite, da minha zona de conforto, do meu ambiente, do que eu já estou acostumada. Né? Não acontece. Não acontece. Então, quer dizer, né, eu acho que pelo meu perfil, por que não, né? Vou experimentar, vamos eu também ver como sou muito funciona. assim, Se não der certo, a gente faz de outro jeito, né? Mas vamos tentar, vamos experimentar. O guarda-roupa compartilhado, inclusive, ele tinha muito essa ideia. Use o seu guarda-roupa cápsula, né? Tem o mínimo, tem o básico, tem o seu básico, e não se envolva com a compra, mas vai lá e pega uma mistura de estampas e vê como você se sente com isso. Bota, né? Coloca e vê como você se sente. Não foi legal. Ok, devolve. Entende? Eu acho se dê a que, oportunidade de experimentar. O que acontece se eu for num lugar e parar de pedir canudo? Não precisa ser, nada precisa ser. Experimenta. Realmente fez falta? Não fez? Como é que é, né? E se eu experimentar por uma semana levar minha garrafinha? Exato. O que acontece? Nossa, isso é um problema? Eu acho que muitas vezes vai nesse lugar que a gente não... Para não sair... não experimenta. Porque aí a gente volta a falar do autoconhecimento, né? A gente volta a falar do propósito, volta a falar de... Eu tenho um estilo pessoal, né? Eu já me conheço o suficiente para determinar aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Eu acho que passa muito por essas coisas, né? E nessa vida muito corrida que as pessoas têm hoje, a gente tem, as pessoas não se dão mais o direito de parar e pensar. Sim, a gente vê de olhar para cima. De olhar
Quando você manda um e-mail para alguém, um WhatsApp, qualquer coisa, a pessoa faz assim, mas você ainda não me respondeu. A pessoa manda de novo, né? Você fala, mas faz 3 horas que você me mandou, eu estou pensando. E as pessoas falam, como assim? Manda um WhatsApp para cobrar o e-mail. Isso, exato. E a hora que você fala para as pessoas, eu preciso pensar sobre isso. As pessoas acham aquilo muito esquisito. Como assim pensar é muito esquisito? Não é? Sabe, você precisa Tem que ter a resposta pronta. Não sei, peraí, deixa eu ver ainda. Isso, o que será que é melhor? Qual é o melhor caminho? Não é? Eu acho que é muito importante a gente fazer isso hoje em dia. Eu acho que é essa mentalidade, esse jeito de operar que vai fazer a gente sair desse enrosco que a gente tá, né? Sim. Porque esse enrosco que a gente tá, ele requer um novo olhar, né? Esse enrosco, ele requer uma nova atitude. A gente ainda, no fundo, não sabe qual que é essa atitude. No fundo, a gente não sabe ainda, qual que é a solução para todos os problemas ambientais, enfim. Né? Mas eu acho que o que o momento pede vamos experimentar novas formas de consumo, vamos experimentar novas formas de uso, vamos experimentar novas formas de nos relacionarmos humanamente com os outros. Porque eu acho que a gente, talvez a gente ainda não tenha todas as respostas, talvez nunca teremos todas as respostas, né? Mas assim, o que deu errado a gente já sabe. Qual é o meu comportamento que provocou isso? A gente já sabe, né? E na verdade, eu sinceramente acho que todo mundo sabe. É que as pessoas fingem, porque dá trabalho. É que é essa coisa da zona de conforto, da zona de conforto. Imagina se eu tenho que sair do meu sofá. Nossa, que trabalheira. Eu tenho que mudar eu já curti no Facebook, não tá bom, não, não passa nem perto de tá bom. Você tem que ter atitude, né? Você tem atitude que é que gera mudança, na verdade, gera mudança, exato. E a moda pede muita mudança, eu acho, né? A moda é uma das indústrias que mais polui o meio ambiente. Então a gente tem que olhar muito para isso. Mas será que eu quero colocar no meu corpo, em cima da minha pele, essa segunda pele que fala tanto a meu respeito, de uma marca que se recusa a assinar os tratados de meio ambiente? A custo do quê, né? A custo do quê? Cris, eu tenho um dado muito legal, já que você falou sobre isso. A gente tem mais de 1 bilhão de pessoas hoje no planeta que não tem acesso à água potável, tá? Esse é um dado. A fabricação de uma calça jeans consome 11 mil litros de água. Então, quer dizer, a calça jeans tem acesso à água, mas as pessoas não têm. É uma coisa maluca isso. Exato. Sabe? É uma coisa maluca. Que mundo é esse? Eu não quero mais esse mundo. E para mim, um outro aspecto também da indústria, que é assim, apesar de ser ainda a das que mais poluem, é a das que mais mexe com a autoestima das pessoas. Que é uma das que mais envolve, né? E mexe com a autoestima e te coloca num lugar sempre de inadequação. Sempre. Então ela tem, na verdade, por vários viés, né? Se a gente olha e fala, não, precisamos repensar a moda. Precisamos. Com certeza. E dá para repensar, dá para você usar materiais que são sustentáveis. Sim. Sabe, dá para fazer isso, dá para você costurar um pouquinho melhor. Costurar um pouquinho melhor para essa peça durar mais. Eu não compro peça que eu sei que não vai durar, eu não compro, mas eu não compro de jeito nenhum. Eu também. O meu guarda-roupa tem peças que eu tenho há 20, 30 anos. Que já é um exercício, assim, básico, né, Cris? E que gera um impacto enorme, né? Enorme, exatamente. Sim. Né? E acho que antes de comprar, você precisa perguntar, eu preciso disso? Né? Eu quero realmente isso? Sabe, se hoje eu não estou bem, é melhor eu não ir às compras. Exato, fico em casa. Medito, respiro, vejo de onde que tá vindo. Porque senão eu vou fazer alguma bobagem. Sim. Mas aí a gente volta para o autoconhecimento, né? A gente volta para sair dessa zona de conforto, onde automaticamente não desliga o automático. Pensa, reflete. Não, e agora eu pensei ainda pior, né? E se eu ficar em casa e ainda entrar no Instagram? Exato. Eu nem sair de casa e eu vou comprar, eu vou pegar um negócio. E se eu tô deprimida, eu vou entrar no Instagram, eu posso ficar mais deprimido. Perceber que você não tem muitas coisas que você deveria ter, né? Que as pessoas acham que você deveria ter, né? Sim, exato. Porque é isso. E quem é esta pessoa que acha que eu deveria ter isso? Eu tenho que saber o que eu deveria ter, não é? Por que é tão importante a opinião do outro? Isso está muito mais no outro do que em mim. Total. Não é? A gente tem que pensar sobre isso e tem que usar essas ferramentas. Eu tenho tentado muito fazer isso. É uma tarefa bem difícil.
de você usar, por exemplo, um Instagram como uma plataforma de passar mensagens positivas, de trabalhar autoestima, empoderamento, não é? Conteúdos que são pertinentes, que provocam uma mudança positiva. É por isso que eu acho, no final das contas, você fez uma pergunta, eu fiquei pensando que falar em consumo consciente não é falar numa lista de regras de como eu devo consumir. O que pode e o que não pode. E as pessoas, elas ainda esperam esse lugar, né? Do que pode e o que não pode. Olha, agora eu queria perguntar para quem está nos ouvindo aí, nas mais variadas plataformas, será que a gente imaginou que, começando a falar sobre consumo consciente, a gente falaria de autoconhecimento, de realização, de mudança, de generosidade, de olhar acolhedor? Quer dizer, eu não sei não, eu acho que a gente vai precisar fazer um consumo consciente parte 2. Eu acho também. Não é, Cris? A gente vai precisar continuar esse papo. Eu quero lembrar a todos que estão ouvindo a gente que vocês podem estar desse lado aqui do microfone, tá? O De Propósito é uma plataforma totalmente de portas abertas para receber a audiência. Você pode nos ajudar emprestando a sua voz, nos contando a sua história, nos contando o seu projeto e, por que não, fazendo parte do nosso próximo podcast. Então, se você quiser enviar o seu material, nos enviar alguma mensagem, você pode enviar para colabore@portaldepropósito.com.br. Lembrando que o D é mudo, tá bom, gente? Senão não vai chegar para nós. E quero agradecer muito a presença de ambas. Eu acho que o nosso conteúdo foi muito rico. Eu tô verdadeiramente assim realizado com que da onde a gente saiu, da onde a gente chegou com a nossa conversa. E a palavra é de vocês, Ana. Quer dar um tchau final, suas considerações? Não, eu quero só agradecer a oportunidade. Sempre bom trocar, sempre bom tá com você, tá com esse grupo maravilhoso. E é isso. Prazer em conhecer a Cris. Já vi que a conversa vai continuar aqui nos bastidores. Obrigado pela presença, viu, Cris? Foi muito bom ter você com a gente também. Foi um prazer enorme estar aqui. Pode contar comigo sempre que vocês acharem que é legal essa conversa. Eu gosto muito de ter essas oportunidades, né? Porque a gente faz um trabalho de resistência, né? De tentar passar essa mensagem, né, para todo mundo, para a gente começar a pensar de uma maneira diferente. Então, eu acho extraordinário, né, terem pessoas que nos dão esta oportunidade. Eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz e estou muito feliz. Achei o nosso papo, Ana, assim, muito bacana. Realmente, a gente tem que tomar um café para já pensar em alguma outra coisa. E tem gente que não acredita em conexão, né, Pois Cris? Como que pode? O universo é maravilhoso, né? Ele vai sempre conspirar a nosso favor. É verdade. Né? Sempre, né? E ó, para quem tá ouvindo também, eu quero deixar um último recado. Você que nos acompanhou até o último minuto, muito obrigado. Não deixe de acessar o nosso portal. Inclusive tem uma matéria no ar já falando sobre consumo consciente. Complementa o nosso conteúdo, eu espero que você acesse também. A gente se fala muito em breve, tá legal? Obrigado de novo, meninas, e tchau, tchau. Tchau.